Olá, eu me chamo Bruno, eu sou estudante de engenharia agronômica na Unipar, onde foi realizado as pesquisas sobre o vigor de semente de milho branco, sob condicionamento de fitorreguladores, né, a partir do teste de frio e de envelhecimento acelerado. Então, esse trabalho aí teve como objetivo avaliar o vigor de semente de milho branco condicionado com diferentes concentrações de fitos reguladores, sendo três fitos reguladores, né, o ácido giberérico, o metil-jasmonato e o ácido indolacético. Então, o condicionamento ele tem como objetivo aí, reduzir o período de germinação, uniformizar a emergência de plântulas, em alguns casos aumentar a porcentagem de germinação. Essa técnica ela consiste na hidratação controlada da semente, para que a mesma complete a fase 1 e 2 da germinação, porém sem alcançar a fase 3, que é caracterizada pelo alongamento celular, onde ocorre a emissão radicular. Então, os fitorreguladores, eles são substâncias orgânicas, né, com base em hormônios vegetais. É, e esse trabalho, a gente realizou ele na Universidade Paranaense, na unidade de Umuarama, utilizando sementes de milho branco, IPR 127, da empresa Semente Baru. O experimento ele foi conduzido em delineamento 3:5, sendo três hormônios vegetais e cinco concentrações diferentes. Essas concentrações utilizadas foram zero, sendo a testemunha, 200, 400 e 600 miligramas. Foram realizados pré-teste para definir o tempo ideal, a fim de que a mesma conclua somente a fase 2 de germinação, sem emissão de radicular, e que esse pré-teste foi definido o tempo de 75 horas. Após a definição do tempo, essas sementes foram submetidas aos tratamentos com os fitorreguladores. Então, por meio de três papéis germiteste, né, umedecido com a solução para cada fitorregulador, de acordo com cada tratamento. Então, foi na proporção de três vezes o peso da massa seca do papel. Então, foi pesado três papéis e multiplicado por três vezes o peso e adicionado de fitorregulador. Eles foram adicionados na BOD por 75 horas a 25 graus, que foram o tempo definido no pré-teste. Depois das 75 horas, a gente separamos as sementes que já tinham ultrapassado a fase 3 e utilizamos somente as sementes que estavam ainda na fase 2 e foram acondicionadas em saco e colocadas em estufa a 40 graus por 72 horas para secagem, para manter elas nessa fase 2. Então, após a secagem, as sementes de milho branco já condicionadas, né, foram submetidas a testes, onde foram utilizadas 50 sementes por repetição, totalizando 200 sementes avaliadas por tratamento. As sementes elas foram dispostas novamente a três folhas de papel Germitex, dessa vez umedecido por água deionizada, né, na proporção de 2,5 vezes o peso do papel Germitest. E em seguida, os rolos foram submetidos aos testes de frio, primeiramente, onde foi conduzido a uma BOD por 7 dias a 10 graus e em seguida a 25 graus por 7 dias já para germinação. Então foi avaliado o vigor a partir da contagem de plântulas normais. Já para o teste de vigor de semente a partir do envelhecimento acelerado, as sementes já condicionadas e secas, né, já tinham passado pela estufa, elas foram distribuídas sobre uma tela metálica fixada no interior de uma caixa de polímero, a Gerbox. Então, elas fixadas nessa tela com 40 ml de água deionizada numa BOD a 45 graus durante 73 dias. Isso aí para gerar um ambiente de estresse, né, de temperatura e umidade elevada. Em seguida, essas sementes foram submetidas ao teste de germinação, né? Então, novamente, foram colocados lá as 25 graus por 7 dias e também avaliada, né, com a contagem de plântulas normais. Então, após esses testes, né, finalizando o projeto aí, eu pude concluir que o condicionamento de semente de milho branco IPR 127 com ácido giberélico, metil-jasmonato, ácido indolacético, eles foram uma técnica vantajosa no vigor de semente na concentração de 200 miligramas a partir do teste de frio e teste de envelhecimento acelerado.